Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e junto comigo, professor Elaine, sejam todos bem-vindos para mais uma aula em nome da Secretaria de Educação. Nosso tema é Iluminismo, vai ser uma de 4 aulas aí, vai dar pano para manga, como diz o outro, para nós estudar bastante. Vou apresentar para vocês os objetivos de nossa aula. Reconhecer as principais características do Iluminismo, compreender o contexto do antigo regime no surgimento do Iluminismo e, para finalizar, apontar a característica antimonárquica do Iluminismo. Bom, primeiramente, Iluminismo, professor! Estou dando risada por quê? Porque coisa de sala de aula, né? Tava lá um aluno uma vez levantou a mão, professor, esse conteúdo aqui, ó, ilusionismo. Daí eu fiz assim, não! Ilusionismo é o mágico que faz o coelho fugir ali, desaparecer da cartola. Iluminismo é a ideia de iluminar. A origem a palavra significa iluminar. Iluminar o quê? Iluminar a ignorância, a superstição, ignorar a falta do conhecimento que eles acreditavam que tinha desenvolvido, ou pior, né, não desenvolvido, na Idade Média. E que esses pensadores, esses cientistas, esses filósofos acreditavam que estavam iluminando, através da ciência, da razão, essa ignorância, essas superstições da Idade Média, ok? Então a palavra iluminismo vem de iluminar mesmo. Ele acreditava que a ciência era a luz, as trevas, a ignorância, ok? Vamos estudar nessa aula. O que foi iluminismo? O uso da razão, progresso iluminista e fechamos ali com o iluminismo contra o antigo regime. Vamos estudar tudo isso, não se preocupe. O que é essa palavra, calma? E aí, agora é com vocês. Eu vou fazer um convite especial para toda a galerinha do oitavo ano que está nos assistindo. Vocês me ajudem a analisar esse conteúdo aqui, essa imagem. Vocês agora vão ser os historiadores ativos da nossa aula. Embarque nessa. Saberia dizer a que se refere essa imagem? Observe os detalhes, galerinha. Professor, parece que tem uma luz aqui em cima. Opa, boa. E você percebe que tem um foco central, né? Essa menina no centro, essa representação de uma mulher, né? E as outras pessoas tentando chegar até ela, ao mesmo tempo que parece que a roupa dela está meio que parece que está saindo. Por quê, professor? Que mais? Não sei, parece que tem um homem ali lendo um livro, ou é uma espécie de uma leitura de uma folha, ok? Bom, então, a imagem, ela traz o frontispício do livro Enciclopédia 1772. Já começa por aí. A enciclopédia... Professor, tem alguma coisa a ver com o que a gente estuda aí na internet, que a gente encontra aí? Então, enciclopédia, nós fomos a geração, ainda peguei a geração da enciclopédia, era aquelas 30 e poucos volumes que nós tínhamos nas bibliotecas. Algumas casas, inclusive, também tinham, né? Enfim... tentava reunir todo o conhecimento produzido pelo homem ao longo do tempo. Resumidamente, o que a enciclopédia é isso. Produzindo em verbetes, né, de que maneira que nós pudéssemos ler. A enciclopédia também é um produto do iluminismo, vocês vão ver nas próximas aulas aí, não percam. E o frontispício seria uma espécie de uma contracapa, uma imagem, uma ilustração, que vem antes da capa que apresenta o título do livro. Nessa ilustração apresenta-se a ideia de uma iluminação na parte central do desenho, representando o uso da razão, da ciência. Aqui a imagem da luz representando a ciência. A figura central representa a verdade. Então a mulher representando a verdade. E você observa que parece que o véu está saindo, a roupa dela. Significa assim que a verdade agora está aparecendo para todos. Quem que iluminou? A luz. O iluminismo, a ciência, olha que bacana. A figura do central, a verdade, rodeada por luz intensa, símbolo central do iluminismo. Os pensadores iluministas do século XVIII acreditavam que o uso da razão iria iluminar as trevas da ignorância da superstição. Por isso a origem da palavra iluminismo. Olhem aqui. Então, o que é o movimento iluminista? O que é o iluminismo? É um movimento de ideias, um movimento filosófico. O que é um movimento? Um grupo, aconteceu uma situação, não um caso, não foi um acontecimento único. Não foi um cara erguendo a espada e falando uma coisa. Foi um processo, um movimento, grupos de pessoas fazendo várias situações num determinado contexto, que nós chamamos então daí de iluminismo, ou os iluministas, pensadores iluministas que fizeram isso acontecer. Ok? O que é tudo isso? Né? Nós vamos ver isso. Então, para eles, tinha que estudar a razão.
Tinha que se usar o pensamento humano. Quanto mais se utilizasse a razão, como diria Kant, tiraria o homem da sua menoridade, passando para a sua maioridade mental. Interessante. E daí o que acontece? Eles acreditavam também que o iluminismo iria, enfim, iluminar as trevas, a ignorância, as superstições. Dá um exemplo disso. Por exemplo, olha, pensa, querendo ou não, as superstições estão no nosso dia até hoje. Eu confesso, eu tenho medo de passar por baixo de uma escada, não somente porque eu tenho medo que o cara caia em cima de mim, mas que dá a famosa história dos 7 anos de azar. Tenho um morro de medo de quebrar o famoso espelho, mas são superstições, professor. Em pleno século XXI, estou dando exemplo, como que nós... Poxa vida, se entende que eu sou uma pessoa que estudou, enfim, que tem uma formação. Ainda tenho minhas superstições. Eu detesto ver chinelo virado. Tá lá, eu lá, pô, meu tique, meu toque, como diz o outro, e já vira o chinelo. São superstições que estão na nossa vida. Ah, o leite com manga eu tomo. Não tenho medo, não. Mas, e também tomo banho depois. Claro, não vou plantar bananeira embaixo do chuveiro, né? Mas também tomo banho depois do almoço da janta. Não pode plantar bananeira. Mas, então, são superstições que tinham na nossa sociedade, que permanece até hoje. Então, você imagina, então, há 300 anos, 400 anos, num contexto que eles estão vindo pós-Idade Média, e daí surge o Iluminismo. Rapidamente, o contexto, nós temos no século XV grandes transformações trazidas com as grandes navegações, novo mundo foi descoberto, vamos imaginar a América sendo descoberta não, né? Como foi descoberta? Colonizada, né? Descoberta foi há 30 mil anos atrás, 58 mil anos atrás, que nem as novas teorias arqueológicas, né? Do povoamento da América. Mas os portugueses, os espanhóis mostraram ao mundo que, primeiro, que a Terra não é quadrada. Segundo, que eles não estavam sozinhos, parece coisa extraterrestre, eles não estavam sozinhos no mundo, que havia um novo mundo, com novas pessoas, com uma natureza, inclusive, que eles mal conheciam também. Ok? Vem o século XVI, começa o auge do Renascimento, de artistas que vão fazer uma ruptura com o pensamento também teocêntrico da Idade Média, e vem o século XVII, dá o auge ali do Renascimento, século XVIII, Iluminismo. O Iluminismo já é um outro contexto, de um outro movimento, agora mais forte, inclusive contra o poder dos reis, contra o poder da Igreja Católica, também eles são anticlericais, muitos desses pensadores iluministas, e é interessante você pegar uma linha assim, rapidamente, uma linha contextual. Os renascentistas não têm uma ruptura, nem com Deus, nem com a Igreja. Não por acaso a Igreja Católica foi uma das principais mecenas, patrocinadoras desses artistas. As principais obras renascentistas estão aonde? No Vaticano. Só lembrar da famosa criação de Adão, do Michelangelo, né? Aquela obra que custou os olhos da cara dele. Como assim, senhor? Ele pintava, pegou no olho, mentira, piada péssima essa. E daí, nós temos no século XVI, século XVII, continua o Renascimento, século XVIII vem o Iluminismo, eles são contra a Igreja, mas eles são deístas ainda, ou seja, acreditam ainda em Deus. É muito interessante ver o movimento iluminista, não tem ainda um ateísmo, eles são deístas, mas já são contra privilégios da igreja, já são contra o luxo, algumas críticas fortes contra o poder político, inclusive também da igreja, mas não são contra Deus. Aí vem o século XIX, com Jean-Paul Sartre, e daí vem uma teoria do existencialismo, aí é outra pegada, aí sim, o homem teve coragem de colocar uma outra crítica, uma teoria contra, né, a imagem divina, beleza? Para os iluministas, a maioria das pessoas estava mergulhada na ignorância, no fanatismo religioso, só a razão as esclareceria. Iluminismo deriva do fato de homens que criaram esse movimento verem a si mesmos como defensores da luz, da razão, contra as trevas, tradição e autoridade. Até hoje nós usamos essa coisa, né? Isso daí tá meio trevas o negócio, né? Parece que a imagem das trevas realmente é uma coisa maligna, né? Negativa. E sempre à luz a ideia de uma coisa positiva, né? Iluminou aqui, hein? Tava feia a coisa para o nosso lado. Entenderam? Pode a origem estar relacionada? Pode, mas pelo menos estou explicando que neles eles usavam esse termo. Estamos iluminando, através da ciência, através do uso da razão, através da experiência, as trevas da ignorância. Vamos imaginar vamos fazer um estudo aqui, poxa,
uma imagem assim riquíssima para nós, uma gravura intitulada O Sono da Razão Produz Monstros. Então você consegue observar, é de 1799, finalzinho ali do Iluminismo. A sua ideia traz a representação da ignorância como a luz, como o sono. No caso, o homem está como se estivesse hibernando, dormindo, e o sono dele produz, né, os monstros. Mas ele está dizendo que é o sono da razão. Então quer dizer o quê? Que se onde não há razão, você pode imaginar essa representação, existe o sono, a hibernação, a falta da razão. Onde está a ausência da razão, estão os monstros. Ou seja, a superstição, a ignorância, a autoridade, a violência, o abuso da autoridade dos reis da monarquia absolutista. Então é exatamente nessa crítica e essa obra de arte que está representando aí para nós, de Goya, ok? Prevalecendo na sociedade quando a razão e a ciência estavam ausentes. Então ele quer dizer que a ignorância prevalece, o obscurantismo, né? O monstro é a ignorância. O sono, né, é quando não tem a ausência da razão e da ciência. Agora é com vocês, o que foi o iluminismo? Ora, vocês vão poder caprichar aí, mas já começa deixando bem claro, não é ilusionismo. Capricha aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei? Vamos corrigir juntos? O iluminismo, que não é ilusionismo, ou ilustração, foi um movimento de ideias filosóficas que se desenvolveu na Europa no século XVII e XVIII, que defendia o uso da razão, com fortes críticas ao antigo regime monárquico e anticlerical também. Tá, mas então por que filosófico, professor? Porque são pensadores que vão analisar a sociedade, que vão analisar a política, que também vão analisar a economia, ok? Vai surgir toda uma corrente do iluminismo que depois vão no contexto do nós chamamos de liberalismo, né? Com Adam Smith, um dos principais nomes, mas não somente ele, né? Quesnay, enfim, vários pensadores do movimento iluminista que vai para a linha econômica. Mas dentro do iluminismo nós temos vários pensadores, inclusive os principais que criticavam, no caso, a ideia anticlerical, ou eles eram contra os poderes da igreja e também contra o poder absolutista da autoridade do rei. Por isso custava muito caro para eles, né? Voltaire foi preso várias vezes, vocês vão ver nas próximas aulas, né? Rousseau teve que, enfim, sumir, né? Desaparecer e parar lá na Inglaterra, porque eles volta e meia faziam críticas ao governo e eram perseguidos, né? Eram considerados subversivos aos sistemas da época. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, o fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida. Essa crença no progresso constante da humanidade os fazia otimistas. Então eles acreditavam nessa ideia de que tudo estava se desenvolvendo, que chegaria um momento que somente a razão iria pairar, né, que a ignorância iria desaparecer. Eu dei um exemplo da escada com o professor Roberto, ou seja, mostrou que as superstições continuam muito vivas em nossa vida, que a religiosidade continua na nossa sociedade atualmente. Se eles tinham alguma ideia da ciência se desenvolver a tal ponto que as religiosidades iriam desaparecer, não é o que nós percebemos. Pelo contrário, as religiosidades continuam extremamente fortes em nossa sociedade, até para trazer muito a ideia do conforto espiritual. E o iluminismo acreditava que a ciência iria passar por um desenvolvimento de progresso a chegar a esse ápice. Por isso que nós falamos que eles acreditavam na crença do progresso. Tá para nascer uma outra palavra, depois de um século depois, no século XIX, que nós vamos usar o termo chamado positivistas, que também tinham essa ideia de crença ao progresso, através da ciência, através do uso da razão, através da tecnologia. É conteúdo para próximas aulas, mais para frente, não se preocupem, mas está conectado, está para nascer, para um próximo século, um conceito que nós chamamos de positivismo. Progresso iluminista. O indivíduo representando na imagem de Antoine Laurent, com sua esposa Marie, é um dos mais importantes iluministas do campo da ciência. Graças às suas descobertas, a química transformou-se em uma ciência moderna. Então, aqui é Antoine Laurent Lavoisier, ele é um dos químicos mais importantes do seu período, é um retrato de Jacques Louis David, é de 1788, ele está sendo representado com a sua esposa. Aqui você encontra representação de alguns objetos tecnológicos da área de química, e o iluminismo realmente pregava a ideia da experiência. Não por acaso, na próxima aula, vocês vão ver John Locke, que colocava o seguinte: olha, todo mundo nasceu com uma tábula rasa. Tábua ou tábula, mesma coisa, rasa. Todo mundo nasceu sem nada, baseado nas experiências do indivíduo que ele se desenvolve. Se não tiver experiência, não desenvolve. A palavra experiências no termo científico, é exatamente aqui que nasce. Tem que fazer experiências. A ciência tem que fazer experiências. A ciência tem que se utilizar, mas daí, claro, depois vem toda uma questão de bioética, bioquímica, né? Aí é outra história, como o protocolo como que você pode fazer essas experiências, mas eles estão na origem da palavra experiências. Experimentação. A maioria dos iluministas acreditavam em Deus. O professor Roberto deixou bem claro isso. Chamavam Deus, inclusive, de o relojoeiro do universo, que o criou e o pôs para funcionar. Olha que interessante a visão deles. E que o mundo era regido por leis naturais. Assim, para conhecê-las, se dedicavam à ciência. Voltaire, um dos maiores nomes do iluminista, é um deísta, ou seja, acreditava em Deus, mas não seguia nenhuma religião. Olha só que interessante. Eu fiz uma visão assim rapidamente do contexto no início da aula de hoje, que esses iluministas passam a duvidar do poder da religiosidade, da igreja,
mas não questionam ainda a existência de Deus. Fica bem claro isso para nós aqui. Também defendiam o uso da razão para se chegar até Deus. Olha que interessante, acreditavam no uso da razão para se chegar num Deus supremo, através do uso da razão. Que interessante. Não posso deixar de esquecer também, um pouquinho antes deles, de Descartes, né? René Descartes, com o seu método filosófico, que através da matemática ele tenta provar que Deus existe. Olha que interessante. Ou seja, eles não estão preocupados em negar a existência de Deus. Pelo contrário, provar a existência de Deus através da ciência, através da matemática. Que coisa bacana. Os iluministas também reagiam ao antigo regime. Agora sim, aí eles batiam firme. Segundo eles, a ignorância, a falta de livre expressão, livre expressão. A falta de conhecimento da sociedade estava por causa de um rei autoritário que abusava do seu poder, que impedia o desenvolvimento da ciência e por isso que eles eram extremamente antimonárquicos, anti-absolutistas. Ok? Antigo regime são os poderes dos reis absolutistas, absoluto. Vocês viram esses conteúdos lá no 7º ano, em que o rei, a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégios, e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam, a falta da liberdade de expressão. Vamos fazer essa junto comigo aqui. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao, letra A, progresso, B, ao enriquecimento financeiro, C, ao enfraquecimento científico, ou letra D, ao conhecimento religioso. Vocês me colocarem essa. Ó, letra A, B, C ou D, galerinha do 8º ano? Qual? Letra A. Aê! Muito bem! Como é que a professora Irane faz? Muito bem! Fechamos aí? Considerações finais, o que foi iluminismo, razão, progresso iluminista e não iluminismo contra o antigo regime. Só agradecimentos, galerinha do 8º ano. E, como sempre, a gente fechar aí com sorte aí na nossa aula. Foco nos estudos, eu sei, é um jargão, né? Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!